Bom, boa noite aos amigos presentes, boa noite aos amigos que estiverem chegando agora no Facebook. Vamos dar início a mais uma segunda-feira de estudos do Livro dos Espíritos, dando continuidade, né, exatamente onde paramos na semana passada. Na semana passada a gente falou sobre pactos. Era um item curto, mas que o assunto ficou bem interessante, envolvente. A gente conseguiu desenvolver muito bem o estudo da questão dos assuntos de pactos, né? Falamos sobre algumas místicas que envolvia tudo isso, algumas situações equivocadas também que as pessoas tinham sobre fazer pactos e tudo mais, né? E a gente conseguiu desenvolver isso bem, né? E hoje, esse tópico a gente vai falar de poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? E esse tópico, ele desenvolve ainda a questão do tópico de pactos, né? Ele desenrola um pouco esse tema, então é o que a gente vai começar hoje. Ele também não é muito longo, mas acredito que também vai desenvolver bem, né? Então vamos começar os trabalhos de hoje, levando nossos pensamentos a Deus para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos nos concentrar agora nesse momento. Vamos deixar nossas mentes e corações tranquilos, silenciosos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que nos dá mais um dia vivo, encarnado aqui nessa existência, e mais uma vez interessados, Senhor, em estudar a Tua Palavra através da doutrina espírita. Obrigado por nos manter entusiasmados, por nos manter com o pensamento na Tua Palavra, que nós queremos, Senhor, aflorar ainda mais os nossos conhecimentos, dar passos adiante na nossa evolução, no nosso adiantamento moral e intelectual. Para isso estamos aqui hoje. Então peço auxílio da espiritualidade, dos nossos espíritos amigos, da Caibachuta, da casa dos amigos presentes virtualmente, para que possamos fazer um bom estudo de hoje, no dia de hoje, e assim sairmos daqui um pouco mais bem instruídos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Boa noite, nosso amigo Francisco André. Seja bem-vindo também. Vamos fazer então a leitura dos aniversariantes de hoje, que a gente faz sempre, né, como de costume, uma forma de homenagear também aos amigos encarnados e desencarnados, que trabalham ou trabalharam em prol da caridade aqui na Caibachuta ou na Mansão da Esperança, e a gente lembra deles sempre. Hoje, dia 24 de julho, é aniversário da Ângela Pontes Buarque, Glória de Moura Magalhães, Maria Lúcia de Souza Coelho Garcia, José Inácio Soares, Alvaci Belo Cavalcante, Edno Alvaredo, Eduardo Moreira Gomes, Antônio Barbosa de Lima, José Ribamar Nunes Monzinho, Guaraciara Damião. Aí amanhã, 25 de julho, Maria Auxiliadora Fraga da Silva, Jorge Luiz Ovidio Vale, Severino José dos Santos, Regina Ferreira Santos, Alisson Geraldo Dias, Durval Augusto da Silva, Erci Cordeiro, Glória Souza, Helena da Silva Rocha, Bernardino da Silva Moreira, nosso amigo Bernardino, sempre participando aqui da casa quando pode, fazendo palestras, um trabalhador da doutrina espírita. Nosso abraço a ele, que volte sempre, né? Que esteja sempre aqui com a gente. E a Mariana de Souza Campelo. Então esses são os aniversariantes de hoje e de amanhã, gente. Desses nossos amigos que nos ajudam, nos ajudaram bastante em prol da caridade.
em prol da doutrina espírita, encarnados e desencarnados. Então ficam a todos aí nossas felicitações, nossos desejos de tudo melhor. Então vamos, enfim, a Tássia também está chegando. Boa noite, minha amiga, fique à vontade, vamos estudar juntos. Fica então para a gente começar agora falando de poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? Mais alguns mitos vão se quebrar com o estudo de hoje. E aí no 551 Kardec pergunta o seguinte: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Vejam bem, pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, né, que seja dedicado a ele, fazer mal ao próximo? E aí olha a resposta: não, Deus não o permitiria. Antes de chegar nesse raciocínio, a gente vai ler as questões abaixo, porque elas vão explicar melhor. Mas aí a gente só vamos fazer uma reflexão sobre essa pergunta e essa resposta. Pô, se um homem mau tem o auxílio de um mau espírito que fica ali ao lado dele, pode ele fazer mal ao próximo? E aí a espiritualidade responde que não, que Deus não permitiria. Como isso? Se a gente vê tanta gente fazendo mal a tantas pessoas o tempo todo, né? Então vamos guardar esse questionamento para as próximas perguntas e respostas, porque elas vão se explicar. No 552, o Kardec pergunta: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E aí a resposta: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Aí já começa a responder a questão de cima. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova de existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. A espiritualidade dá aqui a Kardec uma resposta dura, incisiva, né? Assim como foi no tópico anterior, quando a gente estava falando, né, da questão dos pactos, de que o ser humano normalmente fantasia muito, né? A gente precisa acreditar em algo fantástico para levar aquilo a sério, normalmente, né? E aí você pega uma pessoa mal intencionada, que tem ali sobre ele um espírito mal intencionado, utilizando ele como ferramenta, né? Aquelas energias todas em conjunto, trabalhando ali em prol de benefício próprio, tanto a pessoa que está ali com má intenção, como o próprio espírito mal que está usando ele ainda, inclusive, essa força magnética que eles carregam, né, de entrarem em comunhão entre eles, outras pessoas ficam com medo, porque vê resultado de fulano falar que é um feiticeiro, de que faz isso, de que faz aquilo. Falamos isso inclusive estudando sobre o pacto na última semana. Não, porque fulano falou que se usar roupa tal, se sacrificar tal coisa, se usar tal elemento, tal, tem gente que acreditava até em pacto de sangue e tudo mais, né? E aí a gente dá esse poder ao fantástico. É o fato da gente acreditar que esse tipo de coisa ganha força. Porque não existir, né? A gente entendeu isso. Não existir no sentido literal ali, né? A gente entendeu como funciona, mas a questão da literalidade ali não existe. E a mesma coisa se encaixa com essas perguntas, 551 e 552 aqui. Quando ele pergunta se um homem mau, com o auxílio do espírito mau, pode fazer mal a algum ser humano, né, alguma outra pessoa, primeiro a espiritualidade diz que não, né, que Deus não permitiria, seria injustiça. Mas
aqui nas 552, o Kardec faz uma pergunta incisiva também, de que se deve pensar na crença então desse poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar, porque você me diz uma coisa, a gente vê outra no dia a dia, e aí a resposta dura, que é no meu entender, do meu ponto de vista, acaba sendo um sermão que a espiritualidade dá, muito bom, para que a gente quebre esses mitos que a gente mesmo gosta de acreditar. Olha, lendo novamente, ele fala: algumas pessoas dispõem de grande força magnética e podem fazer mau uso se forem maus os seus próprios espíritos, e caso seja possível, né, em caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus, ou seja, entramos em comunhão, igual na pergunta da 551, eu mal com o espírito mal trabalhando juntos, sendo que eu tenho grande força magnética. E aí ele vem e responde ainda: não crês, porém, num pretenso de poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então, quando ele fala isso, um pretenso poder mágico, o que a gente pensa? Pretensão, pretensioso. Eu tenho poder, ou fulano tem. E a gente, não, ninguém tem. Ninguém tem esse poder. Deus não permitiria. Aí voltamos à resposta do que ele falou naquele 51. Deus não permitiria isso. Então, as criaturas supersticiosas, nós que damos poder a essas pessoas, que encabeçamos ainda mais essas pessoas aí, né? Então, como ele falou, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Se todos nós soubéssemos das verdadeiras leis da natureza, não entraríamos nessas falácias, não cairíamos, né, nessas falácias. E aí ele fala o seguinte, que é mais duro ainda as palavras: os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais. Ou seja, fatos naturais, a força magnética é um fato natural. O magnetismo, falando de forma física mesmo, não falando de nós, seres humanos, a força magnética que a gente tem de energia espiritual, inclusive. Um ímã, por exemplo, gente, um ímã é atraído pelo quê? Pelo magnetismo, né? A força magnética que a gente faz ao roçar duas folhas de papel, por exemplo, magnetismo. Até o próprio atrito entre dois pedaços de madeira que causam fogo, magnetismo. Então, se a gente entendesse esses fatos naturais com maestria, entenderíamos que esse certo poder, entre aspas, que essas pessoas têm, nada mais são do que forças magnéticas em comunhão, trabalhando em comunhão. E por que me afeta? Estudamos isso inclusive na semana passada também. Me afeta porque meu espírito está desguarnecido, eu não tenho vigiado, eu tenho deixado minha casa desprotegida, casa espiritual no sentido, né? Estou falando aqui como metáfora. Deixo toda a minha mente aberta, desprotegida, tudo. Obviamente que eu abri janelas para que essa energia fizesse algo contra mim. Mas é mais por mim do que pelo outro. Porque se eu fizesse a minha parte, aquela energia, aquela sintonia não me afetaria. Então acabamos dando mais força para o outro do que eles têm, né? E aí ele termina, né? Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e sobretudo mal compreendidos. Porque, repito, se a gente compreendesse bem, entenderíamos que não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe pozinho mágico, não existe pedra mágica, não existe roupa mágica, não existe sacrifício de A ou B, de coisas que vá prejudicar o outro, né? Não tem essa questão, né? A Luiz Assine até chegou aqui agora. Boa noite, amigo Sandro de Andrade também. O Luiz fala aqui, eu sinto também, sintonia, são as sintonias,
são sintonias. Sintonia de pensamentos fortalecem. Vou dar um exemplo material, inclusive. A sintonia de estudo, né? de tese, ela se fortalece. Quando eu, o Nicolas e o Michael aqui, por exemplo, estudamos o mesmo assunto e a gente chega numa conclusão, estamos na sintonia de mesma conclusão, então fortalecemos. Se o Luiz, o Sandro chega com outro assunto, com outro ponto de vista sobre o mesmo assunto, somos 3 contra 1. A nossa sintonia está prevalecendo sobre a dele. Vamos supor que seja ele e o Sandro em sintonia. Somos 3 contra 2. Vamos prevalecer, certos ou errados. Mesma coisa aqui. Com espíritos mal intencionados contra os bem intencionados, estão na maioria. Eu estou abrindo porta para eles e a sintonia deles está prevalecendo sobre a minha, que eu não tenho. Eu não tenho sintonia. Deixei eles me afetarem. Né? A gente pode estar em sintonia com eles também, sem saber. Se a minha conduta está errada, eu estou em sintonia com errado. Exatamente. Aí eu abro os canais e pronto. Eles chegam e aí a gente acaba, no final das contas, dando poder a uma pessoa que não tem. A gente acha que tem e não tem. Não tem. Voltando aqui só para 551, olha o que ele fala. Deus não permitiria, gente. Como é que umas pessoas podem ser magos, sacerdotes, feiticeiros e outras não? E sendo que essas pessoas ficam a bel prazer, então, de fazer o que bem quiserem, sem nada acontecer, sem nenhum tipo de regra ou punição, nada. Simplesmente umas pessoas nasceram com poderes, outras não. E essas que nascerem com poderes podem fazer coisas com as outras pessoas a modo que queiram. Não existe justiça, Deus não permitiria isso. Né? E aí, Kardec continua sendo enfático e a espiritualidade também. No 553, ele pergunta: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Gente, vejam bem essa resposta. Vamos repetir a pergunta primeiro, né, para que seja mais bem entendido. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas que há pretendem dispor do concurso dos espíritos? Né? Que efeito pode produzir essas fórmulas todas, essas práticas todas, já desde que haja pessoas que queiram, né, dispor dessa eu tentei explicar a palavra e perdi a palavra, mas que pretendem utilizar-se, né, dos espíritos ali. E olha a resposta, muito dura. O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí vai o Kardec faz uma pergunta em cima disso. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? E aí olha a resposta. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, essa pergunta e essas perguntas, né, e essas respostas muito duras que a espiritualidade dão, são de forma cruciais do meu ponto de vista. Dura no sentido próprio mesmo, de que a gente precisa, a partir do momento que a gente se questiona, e a partir do momento que a gente se questiona e começa a estudar, a gente precisa pensar nisso, né?
volto a falar de que não existem pessoas melhores do que outra que podem conjurar coisas A, B ou C e tudo mais. Então, o que dizer com a primeira pergunta aqui da 553, né? Essas fórmulas, então, que essas pessoas se dispõem ali de consulta com espíritos, de ter uma mediunidade assim assado, e fala que faz e acontece com os espíritos e tal. E essas pessoas passam aí, repito, muitas vezes rituais para seguir, né? Um pó, pedras, sabe? Muitas coisas a gente acaba tendo que desmistificar isso, entender que nem sempre é desse jeito, né? E aí a resposta da espiritualidade é o seguinte: então o que pretendem essas pessoas? O efeito de tornar ridícula, né? Se procede de boa fé, ou seja, vai acontecer. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, não há varinha de condão, não há Shazam, Ocus Pocus, não há nada disso, né? E como ele falou, nenhum sinal cabalístico, não existe talismã. E no final das contas, esses espíritos só são atraídos pelo pensamento, pela sintonia, como o Luiz falou. Nicolas até citou também que a gente muitas vezes pode estar atraindo sem saber, por conta dessas questões que a gente está abordando aqui, né? E não pelas coisas materiais, verdadeiramente. Porque não é de fato que a gente vê tanta coisa acontecendo, de gente pedindo itens para fazer um monte de coisa. E ele fala que no final das contas, ficais certos que são espíritos que de vós outros se escarnecem e zombam da vossa credulidade, né? Há espíritos que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, né? Por meio que fazem chamados conjuros, mas eles são zombando da sua credulidade, né? Mas aí tem mais coisas para se estudar em prol disso aqui, né? E olha o que o Kardec pergunta na 554. Não pode aquele, com ou sem razão, não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Vejam aí que a gente está falando da questão de que nem tudo, né, até falamos há pouco aqui, que nem tudo, né, ele fala aqui no início, no caso contrário merece trazer de castigo, de todas as formas são mera charlatania, e eu até falei que nem tudo, porque existem os de boa fé nesse caso aqui. E aí ele pergunta: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama de virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, e não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? E aí a resposta é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar a um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Ou seja, eu não tenho intenção de fazer mal a ninguém, mas recebi ali da minha avó, da minha bisavó, alguma coisa ali, uma estatuazinha ali, uma pedrinha ali,
de que ela acreditava que aquilo protegia ela, de que dava força para ela, né? De que cuidava dela. E eu acreditei naquilo. Ela me passou, foi minha avó que falou, minha avó, né? Isso, aquilo, aquilo outro, me criou. E eu acreditei naquilo e fui trazendo isso para a minha vida. E eu comecei a dar muito poder a esse pensamento de que aquela pedra, aquela estátua, ou qualquer outra coisinha ali, aquele cordão, aquilo vai me proteger. Mas eu não tenho nenhuma má intenção, pelo contrário, eu acredito que aquilo vai fazer o bem. Olha o que ele fala, é verdade, a pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. E muito raramente aquele que é bastante simplório, aquele que seja bastante simplório, para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral, né? Ou seja, eu entendo que preciso dar não vou ali fazer o mal, não vou conjurar mal a ninguém, tudo mais, mas eu acabo dando mais como posso dizer, acreditando mais no poder de uma matéria, né? E aí ele fala, qualquer porém que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias. Ou seja, eu continuo vulnerável, porque se eu acredito que aquela pedrinha vai me fazer o bem, eu posso acreditar que a outra vai me fazer o mal, né? Mas por outro lado, eu também se explica porque tanta gente com muita fé diz que foi salvo, sim, medalhinha, alguma coisa, porque de fato não é um pensamento. O pensamento. Aí a gente falou sobre os dois parágrafos, né? Que ele fala que primeiro, essa tua explicação, que é a verdade da pureza da intenção, né? E da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. E aí chega a esse ponto que o Nicolas falou, né? E essa outra questão que eu levantei agora é exatamente isso, que qualquer porém que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, né? Exatamente, eu posso acreditar no oposto, por mais que a minha intenção seja a melhor. Mas, como o Nicolas falou, repetindo, pode ajudar em muitos casos, mas por outros pode me atrapalhar. E aí vamos para o meio. Tu falou o primeiro parágrafo, eu falei o segundo, e aí vamos para o meio. Ele fala que, ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Então, ou seja, é uma pessoa que ainda precisa dar passos, né? É uma pessoa que ainda precisa entender que vale mais o pensamento e a intenção dela do que um símbolo, né? E que esse símbolo com o tempo vai começar a deixar de fazer sentido para essa pessoa. E aí a minha interpretação, o meu ponto de vista, né, mediante aqui que tange ao cotidiano, é que eu penso que as pessoas com o tempo, cada um no seu passo de evolução, começa a perceber isso. Tem gente que precisa se agarrar em alguma coisa porque enxerga naquilo uma saída. Ora, estudando a doutrina espírita, a gente entende que isso o correto a se fazer? Não. A gente está inclusive nessa questão aqui debatendo isso. Mas que naquele entendimento daquela pessoa, naquele nível que ela se encontra de desenvolvimento espiritual, moral, que seja, intelectual, que seja, ela precisa se agarrar naquela muleta ali naquele momento. E basta alertar que, se acredita na questão do bem, pode acreditar na questão do mal. E aí ela abre brecha porque a gente estudou da 551 e 552. Mas que a pureza da natureza, né, na verdade, da intenção, denota que no final das contas tudo que acontece de bom ou de ruim é o nosso próprio sentimento, nosso próprio pensamento. Basta a gente refletir sobre isso, né? Todos nós já acreditamos em algo assim, né? Só ver a história da humanidade, de totem, estátua, tudo. É evolução. Sim, até trevo de 4 folhas. Como eu falei, evolução. Todo mundo tem seu momento, tem seu caminho.
E ó, o Alexandre apareceu aqui agora, de casa hoje. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo também. Seja à vontade também, inclusive, para escrever aí os raciocínios também para a gente debater. Agora olhando por um ponto que vocês falaram, e realmente é verdade. As pessoas, por exemplo, hoje mesmo, elas denotam que ela está dentro de algum ambiente religioso, por exemplo, aquilo significa o que elas são. Né? Basicamente, elas se apoiam naquilo ali como se aquilo fosse preciso o que elas são, mas não são. Se não tem um bom coração, ou então boas ideias, ou então própria caridade, empatia pelas pessoas, elas basicamente não são nada. Você nunca deve escolher de algum lugar religioso que você vai ser alguma coisa, tipo, você está de bem com as pessoas, tem bem com a vida, porque tudo não é aqui, né? Sim. Se você não tem isso aqui bem preparado para lidar com outras pessoas, para fazer o bem, para plantar o amor, é tudo em vão. Exato. Aquele pilar não vai te sustentar para sempre. Não vai. E outra coisa também, dentro desse teu raciocínio, a gente até falou sobre isso antes. Pode ligar ali. A gente já até falou isso antes, em outras situações de estudo também, que foi o seguinte: tem pessoas ainda com desenvolvimento muito baixo, todos eles, todos. Com desenvolvimento muito baixo, que precisam às vezes de entrar num templo religioso ou qualquer outra coisa do sentido, que ainda utilizam de palavras duras, de questões ainda de condições, para que essa pessoa possa ter o princípio do sentimento que você estava falando. É como se essa pessoa precisasse ter uma rédea. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito bruta, que eu de fato já assassinei, já roubei e tudo mais, mas aí passou um sopro de arrependimento na minha mente e passei na porta de um templo lá e quis entrar. Eu ainda estou muito duro, né? Ainda tenho aquele pensamento, aquele sentimento muito duro ainda, e foi só ali um sopro de arrependimento. Se eu ouvir uma coisa que não faça sentido para mim lá, se eu ouvir coisas assim que, tá tudo bem, eu não vou ficar. Mas se eu subjugo uma outra pessoa, eu vou entender que uma palavra que vai me deixar vulnerável. Aí eu vou, por exemplo, você vai queimar no fogo no inferno. Sim. Se você continuar. Aí isso me atingiu. O meu nível de adiantamento ainda é muito baixo para esse tipo de coisa fazer sentido para mim. Mas esse é o princípio, né? Tanto que a gente hoje vive numa sociedade mundial de que existem diversos tipos de religião, de templos e tudo mais, cada um falando uma linguagem. Aí entra dentro do que você falou também, cada um falando uma linguagem diferente para determinados tipos de pessoas com determinados adiantamentos. E aí, somando isso tudo, eu chego aí foi uma coisa que um raciocínio meu que eu sempre trago aqui para cá também para a gente discutir, que eu penso que você vai somando. Hoje eu estou num templo tal, na religião tal, aí amanhã aquilo ali já não faz mais sentido para mim, aí eu migro para o outro, e vou migrando para o outro e para o outro e para o outro. Inclusive foi de uma das coisas que me fez chegar a estudar a doutrina espírita, que a resposta que eu obtinha em determinado lugar se transformou em novos questionamentos. A resposta que eu tinha para o questionamento lá se tornou novas dúvidas, que lá não me respondiam mais. Sim. E aí começa também o teu desenvolvimento. Aí começa o teu adiantamento mesmo, o teu passo adiante na frente. E entra na questão do que ele falou, da atração do sentimento. Eu comecei, estava no lugar tal, e aí eu sinto que guardando aquela pedra, guardando aquele cordão tal, não via mais sentido naquilo. E aí eu comecei, estou dando um exemplo dessa vez, aí começo a pesquisar mais, encontrei ali, e aqui a gente
vê que tudo é pelo pensamento. Isso faz mais sentido. Opa, então vou seguir por aqui. Faz mais sentido. Realmente, aí agora trazendo para a questão real, menos exemplo fictício, que de fato, a gente estudando, a gente entende que são os bons e maus pensamentos, na verdade, que ditam tudo da gente. O que acontece de bom, o que acontece de ruim. E aí, ainda pegando carona no que o Nicolas falou lá atrás, às vezes a gente está atraindo coisas ruins sem mesmo entender, né? Sem saber. E aí no 555, o Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E aí a resposta: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? E aí o Kardec faz um adendo aqui. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Essa resposta, né, da espiritualidade, chamar de feiticeiros são pessoas que... Chamar de feiticeiros pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. A gente estudou isso aqui um pouco tempo atrás. Nada mais são do que médiuns. Médiuns já desenvolvidos, porque nós somos todos médiuns, mas médiuns já desenvolvidos em alguma coisa. Vai falar, Nicolas? Aqui isso daí retoma a 552, né? Que ele fala que o que a gente acha que é poder, né, são fatos naturais. Sim. Mal compreendidos. Mal compreendidos, exato. E quem começa a compreender melhor a partir do momento de certo estudo? Os próprios médiuns. Mas ele vai aqui além, ele não necessariamente entra no mérito só da mediunidade. Ele fala que os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Os sábios, cientistas, estudiosos mesmo, filósofos, não passam de feiticeiros para quem não estuda, não tem conhecimento? E ele fala: então, como fazem geralmente coisas incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural, que na verdade não é nenhum poder. Na verdade, ele tem um desenvolvimento em alguma coisa ali, né? Então, e aí o que o Kardec fala, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. A partir do momento que a gente começa a estudar e entender tudo isso, a gente começa a quebrar o que ele fala, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, os misticismos que a gente acredita, que a gente cria, né? Em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. A espiritualidade falou para a gente lá em cima, que a gente gosta de acreditar nisso, nas fábulas, que a gente precisa disso, e é uma chamada de atenção, um esporro que a gente leva, que é muito bem, cara. Porque se a gente, é tão enraizado culturalmente. Exato. Tão enraizado culturalmente. E eu repito, é muito perigoso porque a gente dá poder às pessoas. Essas pessoas, eles vendem que tem poder pra gente, mas é a gente que dá esse poder para eles. Porque eu acredito. O fulano é um feiticeiro que traz pessoa amada em 2 horas. Sou eu que estou acreditando nele. Aquela figura do benfeitor, né? Exatamente. Entendeu? Figura do benfeitor, como o Nicolas falou, exato. Então, assim, sou eu que estou dando poder para essa pessoa. Mas se eu entendesse um pouco disso daqui, eu ia falar: sai daí, cara. Pô, não existe, não faz sentido, né? E olha o que ele fala: o conhecimento lúcido dessas duas ciências, né, ou seja, o espiritismo e o magnetismo, a bem dizer, formam uma única, né, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas,
e constitui o melhor preservativo para as ideias supersticiosas. Ou seja, conhecendo isso tudo, eu não fico vulnerável à superstição. Vai passar debaixo da escada ali, vai dar problema. E eu estou dando um exemplo bestíssimo aqui. Porque não, só para completar, que eu ia falar que também a gente dá poder a esse tipo de coisa. Cara, eu não passo. Aí. Eu não passo. Lá na loja tem uma escada, os meninos todos pegam, eu dou a volta, não dá pra passar, eu pulo por cima, subo a escada para poder pular do outro lado, mas eu não passo por enquanto. Eu passo debaixo da escada, vejo o gato preto. Não, se eu pro gato não tem, mas a escada não tem. Vai dessas, você está falando das superstições, mas também vai daqui a gente entender, né, ele falou do amuleto, dessas coisas, se atrai, se não atrai, também ninguém pode te garantir que você vai ganhar bens materiais porque você fez certas coisas. Claro. Né? A questão aqui, o que ele falou, não lembro qual mais, mas que ele fala da questão de você se distanciar do material, 553. E, né, as coisas são através do pensamento dos espíritos, não do material. Também não é eu fazendo certas coisas que eu vou atrair bens materiais para mim. Né? Também tem essa questão. E isso que você falou, aí juntando tudo, é uma coisa muito triste, porque eu ouvi na verdade, né, uma música de louvor, né, esse final de semana, e que o lírico lá da música fala que é só seguir a Deus que a chave da casa própria do teu carro está te esperando. Totalmente o contrário, né? É complicado, naquele ritmo de rastapé meio de forró, sei lá das quantas lá. E a letra da música, o cara fala isso, cara. Eu achei um absurdo. Quem se não ganha, para de acreditar em Deus. Exatamente, né? E se eu não acreditar em Deus, eu também não ganho. Coisa que a gente vê um monte de gente ateu bem sucedido financeiramente e tudo mais. E outra, entra no que você falou também, não é só porque eu faço uma coisa ou outra que eu vou ter o bem material no sentido de ação, né? Não é um ritual que vai me trazer um bem material. O bem material é um monte de coisas que a gente pode falar uma noite inteira aqui, do que pode ser responsável para a gente ter bens materiais. Inclusive, eu vou começar pelo princípio, estudar e se esforçar, né? Claro que não é só isso, estou falando do princípio, porque tem um monte de outras coisas, como eu falei, a gente pode ficar a noite inteira aqui, mas não é simplesmente seguir uma fórmula como essa que a gente está falando aqui, ou simplesmente falar que acredita em Deus. E mesmo assim não garante, né? Que Jesus deixou bem separado as coisas de Jesus espirituais e materiais. Sim. Então, assim, é uma gama de coisas que as pessoas confundem, porque não tem esse conhecimento, né? E ele fala que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, revela o que é possível e o que é impossível, e o que está na lei da natureza, né? E o que não passa de ridícula crendice. E quando ele fala ridícula crendice, é duro, né, pra gente. É duro, mas serve para o nosso aprendizado, porque a gente cresce acreditando em coisas, sendo ensinado coisas e reproduzindo coisas que parece uma fórmula de bolo, né? Se eu fizer isso, vai acontecer isso e o resultado vai dar nisso. E não é somente isso. E a gente cai, né, nessas falácias, a gente cai nesses golpes, a gente cai em tudo. Mas eu penso que tudo se resume a isso aqui que ele fala. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave da imensidade desses fenômenos, né? E se a gente começa a estudar e entender um pouco disso, a gente se blinda, né, de todo o restante. A gente se blinda de toda essa falácia, esse misticismo, esse mito, né, no geral de tudo. Então, no final das contas, a gente precisa sempre vigiar, como eu falo em todas as reuniões, mas o vigiar também, estudar e vigiar. Aí na 556 ele pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Olha só, agora já começa a gente ter um entendimento de outras situações. Olha o que ele fala: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem.
porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso, o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que lhe costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Vou dar um exemplo aqui, muito sucinto disso daqui. Quando ele fala, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, e aí a resposta, né, a primeira frase ele fala, a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Quem fez isso? Quem fazia isso? Jesus. Era assim que Jesus curava as pessoas, através do magnetismo. E Jesus já era um espírito, o máximo do desenvolvimento que a gente tem de contato, de história, de tudo mais. Jesus é o nosso horizonte. É onde a gente, ele mesmo, né, se colocou como posso dizer, o Nicolas acabou de falar agora, Jesus é como se, eu esqueci a palavra, mas como se, é um modelo, exato, mas como se fosse a ponte para chegar até Deus. E como? Se espelhando nele. Em tempo todo ele fala isso na Bíblia, para se espelhar nele, nas ações dele. E Jesus fazia o quê? Tudo com o quê? Com pureza de sentimentos. A intenção de curar uma pessoa, isso tudo o magnetismo faz, né? E toda essa situação, inclusive, olha só, vamos até trazer para o nosso meio, né? Tem tantas pessoas de baixa instrução nesse sentido, instrução que quer dizer intelectual, tá, gente? Baixa instrução intelectual, mas de fé muito grande, de acreditar em Deus muito e de poder mediúnico, moral, exatamente, que tô com uma dor absurda, uma dor absurda na barriga, no estômago, não consigo nem me levantar de contorcer de dor. Essa pessoa chega, bota a mão na minha barriga, faz uma oração e eu saio melhor, eu saio bem. Isso muitas vezes a gente já ouviu falar, viu acontecer. Eu, inclusive, já quando menor, já passei por essa situação, né? Irmã Helena, né? Era uma senhora da igreja evangélica que a gente sentia uma pureza só de conversar com ela, só de estar perto dela. Era uma pessoa que, se fez mal a alguém em algum momento dessa existência, depurou muito bem, porque era uma pessoa que todos gostavam, era uma pessoa que buscava muito a Deus, muito serva ali nesse sentido, né? E a oração dela realmente fazia efeito. Mas por quê? Hoje eu consigo ter uma noção estudando aqui. A força magnética dela. Foi milagre que ela operou em cima de mim? Não foi. Dotada de boa intenção. Dotada de boa intenção. Amor pelo que está fazendo. Amor em ajudar o próximo. Não foi um milagre. Ela operou um milagre. Não foi um milagre. O milagre, a gente estudou isso também algumas segundas atrás. Nada mais é do que uma nomenclatura que a gente acaba utilizando para os fenômenos que a gente não conhece, né? Ela está utilizando um fenômeno da lei da natureza, né? E que utilizou muito bem. Mas aí, na mesma questão que ele responde que isso tudo existe e que é muito bom, ele também nos deixa aqui atentos, como ele falou, cumpre desconfiar da maneira pela qual contam as coisas as pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso e o que há de mais simples e mais natural. Como ele fala, o que há de mais simples e mais natural, é isso que a gente está falando, é simples e natural. É uma pessoa com um bom desenvolvimento moral, a mediunidade, com a força magnética forte. Mas se eu sou entusiasta daquelas fantasias e todas mais, né?
se eu gosto de fazer um carnaval dentro dessa história, começa a falar, nossa, o Michael é um curandeiro dos melhores, você tem que ir, porque todo mundo tem que conhecer, ele é muito bom. Aí você começa a ser visto de outra forma, ser visto como, aí realmente, o feiticeiro, você começa a ser visto ali como o cara, a pessoa do poder. Isso gera uma série de complicações, inclusive para o ego de quem está executando. Exatamente. Então, porque aí ele começa, eu sou bom mesmo, eu sei fazer isso aqui, então eu sou bom. Aí começa. Aí a pessoa até perde, né, a credibilidade. Perde. O filme do Divaldo, quem assistiu o filme do Divaldo, o Divaldo passou por isso. E a espiritualidade deu uma chamada nele, deixou ele na mão na hora que ele precisou lá, porque ele já estava com o ego desse tamanho. E ele tinha ajuda da espiritualidade para fazer o que fazia, o Divaldo, né? E o ego dele estava lá em cima. Aí ele começou a andar com o nariz em pé, com o queixo virado para o céu e tudo mais. E aí, no final das contas, chegou uma hora que ele precisou estar na frente de todo mundo, assim, num auditório enorme. A espiritualidade só ficou olhando ele. E ele não soube fazer nada. Passou vexame. Muito vexame. E depois foi cobrado, chamado a atenção. Você é um instrumento. Você é um instrumento de auxílio para o desenvolvimento. Não cabe a você ser egocêntrico desse jeito, ser orgulhoso desse jeito. E nisso, aí entrou esse daqui, os credos, os entusiastas, os amantes do maravilhoso, todo mundo glorificando ele. E ele entrou nessa. Exato. Claro que... Pode falar. Não, você falou aí o exemplo certinho ali, né? Porque então os bons espíritos eles vêm auxílio. Se não vem auxílio, você não faz nada. Exato, porque não é você que tem, não é a tua matéria que tem poder, não. É onde as pessoas acham, né, do fantástico, que é essa mão aqui que tem poder. E não é essa mão, é o que está sobre essa mão aqui. Os espíritos amigos aqui sobre essa mão, utilizando o magnetismo do meu corpo para poder trabalhar, né? A gente acaba sendo um instrumento e as pessoas acham que a gente é a causa. A gente não é a causa, nós não somos a causa, nós somos instrumentos dotados de boa intenção, de boa moral, de desenvolvimento aí mediúnico. E aí acontecem essas coisas. Olha o que ele fala: importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Tem gente com interesse por trás disso tudo, né? E aí que tá. Entramos nessa questão do ego também, entramos nessa questão do orgulho também, que a pessoa começa a se achar um popstar, um superstar. O Divaldo, né? Todo mundo em cima dele, começava ganhando muito dinheiro por fora, até porque a mídia paga para o processo. Então assim, naquela época lá dele, na juventude dele, que as coisas se propagavam no boca a boca mesmo. Tinha os jornais, é claro, né? Mas não tinha... O telefone era, sei lá, 2 ou 3 por cidade, né? Era uma coisa muito remota, assim. Mas o boca a boca ia muito forte, porque a gente sabe que até hoje o boca a boca ainda é mais rápido que o WhatsApp. Então, assim, o boca a boca era muito forte, os jornais e tudo mais. Então, ali começaram as pessoas, né, querer trabalhar em cima dele, né? E ele tinha que vigiar tudo isso. Então, por um momento não vigiou, por um momento caiu nessa questão toda. A gente vê hoje líderes religiosos entrando nessa o tempo inteiro, pessoas que estão ali, né, na teoria para servir a Deus e na prática fazendo essas narrativas interesseiras, explorando as pessoas e a credulidade alheia. E aqui, né, eu, Felipe, falando, não estou falando pela doutrina, estou falando por mim, pelo meu entendimento. São pessoas que estão com a oportunidade. Sim. Né? Deus, se é para a gente trabalhar ali com o literal, né, do jeito que muitas pessoas gostam, Deus deu a ele a chance, Deus deu a ele a oportunidade, está ali, ó, do jeito que você gosta, com um púlpito, com uma mesa, seja lá o que for.
diante de um monte de pessoas e você tem a oportunidade maravilhosa de fazer o bem, mas você fica ali, ó, com teu ego, com teu orgulho, com tudo mais, e você acaba tirando proveito da credulidade alheia. Muitas vezes você não tem nem esse poder magnético aqui. Muitas vezes você faz uma coisa ou outra ali combinado para poder as pessoas acharem que você tem. Então, assim, é um assunto delicado, mas que no final das contas a gente precisa entender que não há o maravilhoso, não há o fantástico, e sim a boa intenção, a força magnética, né? É um assunto que a gente precisa hoje tomar cuidado da forma que explorar, porque a gente pode acabar ofendendo, mas a intenção não é essa. A intenção é que a gente deixar bem claro que não somos super dotados de poderes, nós somos instrumentos, e a gente utiliza essas vias para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas intenções, né? Começamos no início do estudo falando das questões do perigosas, né, disso tudo, e terminamos esse estudo falando das coisas boas, né, disso tudo, mas que no final das contas entendemos que feitiçaria não existe, feiticeiros, né, essas, como ele fala aqui, eu esqueci uma palavra que ele usa, cabalísticos, né, rituais cabalísticos, não existem. Essas coisas todas elas foram trabalhadas por alguém, algumas pessoas, com alguns espíritos ali influenciando e tudo mais, mas para que tenham rédea de algumas situações, né? Mais para isso e para benefício próprio do que para outros. E também falamos aqui da questão das pessoas que acreditam nisso de boa fé, mas que por outro lado também precisam vigiar, né? Porque também, se acontecem coisas boas por um lado, você também precisa vigiar para que isso não aconteça de ruim do outro lado, né? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, para falar? Não, foi então, bom entendimento. Então, maravilha. Na semana que vem a gente começa a falar de bênçãos e maldições, que também é um desdobramento disso tudo, né? É legal que a gente tá um assunto acaba fazendo conexão com o outro, né? E que nisso os mitos e misticismos vão ficando para trás, né? E a gente vai desenvolvendo melhor. Então, finalizamos por hoje. Na próxima semana a gente começa, deixa eu até anotar aqui, 557 na próxima, vocês anotem aí também no livro de vocês. E para encerrar, né, o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece final, ok? Vamos de novo levar nossos pensamentos a Deus mais uma vez. Vamos deixar nossas mentes mais uma vez abertas, nossos corações abertos, que os bons espíritos nos ajudem, nos auxiliem. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez pela reunião de hoje, Senhor. Obrigado por conseguirmos encontrar aqui, Senhor, respostas e soluções para nossas dúvidas do dia a dia. Obrigado por alimentar as nossas dúvidas com essas respostas que nos preenchem não só os nossos questionamentos, preenchem nossas almas, preenchem os nossos espíritos, preenchem a nossa fala, Senhor, para que a gente possa disseminar isso para o nosso próximo, para que a gente possa passar ao nosso irmão, nossa irmã, nosso amigo, nossos vizinhos, que a gente possa, com um melhor entendimento da Tua Palavra, fazer, né, a disseminação da mesma, assim. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por manter todos nós entusiasmados, obrigado pelos espíritos afins estarem conosco mais uma vez, nos influenciando, nos auxiliando, Senhor, bastante. Peço que nesse momento o Senhor nos
proteja, nos auxilie também, auxilie os idosos da Mansão da Esperança, que a gente faz tantos esforços para mantê-los, a gente busca tantas campanhas e tantas soluções, Senhor, e no final das contas a gente consegue se manter, a gente consegue manter. Então eu peço que a gente consiga seguir na mesma intenção, na mesma busca, na mesma corrida para mantermos tudo em ordem, Senhor. Obrigado pelos amigos presentes, que a espiritualidade possa estar conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Eu acho que foi um estudo que foi proveitoso também pelo tema, pela abordagem, pelo nosso cotidiano. E na quarta-feira temos aí o estudo do Livro dos Médiuns, sexta-feira o Livro do Céu e do Inferno, e estejam todos convidados a estudar também, ok? Muito obrigado, boa semana para vocês e bom descanso. Até mais.